E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje eu vou responder uma das perguntas que vocês mais me fazem aqui, que é a seguinte: Gabriel, por que os álbuns deluxe existem? Pois é uma pergunta muito legal e que eu já devia ter falado antes para vocês sobre esse assunto. Obviamente, muita gente tem uma resposta óbvia para isso com uma frase tentando explicar tudo. Mas existem mais tentáculos nessa narrativa do porquê existir uma versão deluxe, tanto hoje em dia como no passado, que a gente precisa conhecer mais a fundo. E nesse vídeo eu vou tentar fazer isso. Mas antes da gente começar, não posso esquecer, né? Se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, vem fazer parte aí da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop, falo de outros assuntos relacionados como Hollywood e cinema, e vai ser maravilhoso ter você aqui com a gente. Além disso, eu lancei a loja de camisetas aqui do canal e tem várias estampas lá inspiradas pelos artistas que eu trago aqui. Se por acaso você não conhece, clica no link que está fixado no topo aqui dos comentários ou na descrição desse vídeo, que você vai ser redirecionado e vai conferir tudo. É uma estampa mais linda que a outra. Nesse cenário que a gente vive hoje em dia, as gravadoras estão cada vez mais forçando no público uma versão deluxe dos álbuns. Muitas vezes essas versões elas chegam em um momento bem inoportuno, vamos dizer assim, e que de fato, vamos dizer também assim, acaba diluindo a proposta original do álbum que tinha sido lançado pouco tempo antes. Em 11 de junho de 2021, o Migos lançou o seu álbum Culture 3, que demorou 3 anos para de fato ficar pronto. 6 dias apenas depois do lançamento do álbum, eles lançam uma versão deluxe. Quando vê, é dia 25 de junho de 2021 e Doja Cat lança Planet Her. Daí, 2 dias depois, ela lança uma versão deluxe deste álbum. Alguns discos como o Good Kid, Mad City, de Kendrick Lamar, recebeu até mesmo 3 versões de luxo diferentes no seu momento de lançamento ou pouco tempo depois. Taylor Swift é outra também que lançou muitas versões do seu álbum Midnight. Ela lançou Lavender, 3 AM, Till Dawn e o Late Night. 4 versões diferentes. É importante enfatizar que existe sim, gente, um mérito artístico por trás das pessoas que optam em lançar álbuns na versão deluxe. Quando a gente pega a Taylor Swift, por exemplo, a gente percebe que sim, ela queria entregar aquela narrativa completa para os seus fãs de noites que ela passou sem dormir e foi escrevendo aquelas canções do disco. Porém, existe também todo um tato comercial, levando em consideração que cada uma dessas versões tem uma característica diferente que aumentam a compra do trabalho dela. Então vamos dizer que assim, os deluxe da Taylor Swift, de certa forma, só aí conseguem vender 4 vezes a versão standard. Muita gente considera extremamente interessante ver um artista lançar músicas cortadas criadas no mesmo espaço criativo do álbum original que foi lançado. Na era do streaming, no entretanto, qualquer artista pode adicionar horas de material a um novo álbum, geralmente na tentativa de aumentar os seus números de streaming ou, com sorte, traduzir isso em novas vendas e buzz, como acabamos de citar. Os 2 álbuns que a gente citou no começo da nossa narrativa aí, que foi o Culture 3, assim como o Planet Her, são exemplos clássicos de Deluxe Edition que foram lançados por puro apreço comercial e nenhum tipo de vínculo artístico nesse aspecto de pensamento, principalmente pelo tempo que eles foram lançados. Por quê? Cada um desses álbuns, no momento que eles estavam nas paradas musicais, eles estavam concorrendo com outros álbuns pelo primeiro lugar. Então, quando a gravadora lança um deluxe e impulsiona com mais algumas músicas novas esses projetos, automaticamente eles dão uma inflada nos números e isso faz com que essa pessoa consiga chegar no topo. Só que no caso dessas 2 citações que fizemos aí, ao Migos e a Doja Cat, ambos não conseguiram chegar no topo da parada e foram barrados por outros artistas que não fizeram o mesmo. Na indústria da música, menos costuma ser mais. O álbum deve ser capaz de falar por si. Certamente deve ser dado um tempo suficiente para fazer uma declaração antes de uma versão de luxo ser lançada.
Um exemplo de uma pessoa que fez um lançamento de uma edição de luxo, vamos colocar entre aspas, que foi extremamente inteligente, foi o Kendrick Lamar com o seu icônico álbum To Pimp a Butterfly. Por quê? Quando ele gravou esse disco, sobrou muitas músicas. E no lugar dele lançar deluxe dentro desse álbum, ele optou em lançar um outro álbum com as músicas cortadas, dando meio que assim, uma extensão àquela narrativa. E isso foi super legal. O álbum The Fame da Lady Gaga foi outro exemplo espetacular de bom uso das músicas descartadas de um projeto, ou mais ou menos dizendo assim, né? Quando a Gaga lançou o The Fame, lá em 2008, esse álbum teve um papel fundamental dentro da indústria do pop. Só que em 2009, a Gaga resolveu fazer um relançamento desse álbum com uma parte mais dark, sendo assim, ela coloca músicas como Bad Romance, Monster, Alejandro, Speechless e afins, dentro do que a gente conhece como The Fame Monster. Porém, o The Fame Monster foi lançado em conjunto como um relançamento do The Fame, sendo uma versão Yin e Yang do projeto. Basicamente a mesma coisa que o Kendrick Lamar fez, mas não a mesma coisa, vamos deixar entre aspas. Por quê? O da Gaga, ele também é conhecido como o segundo álbum de estúdio dela, porque ela também vendeu através das entrevistas dessa forma, porque ela mesma disse que a fama tinha lados diferentes e que não dava para ela contar tudo simplesmente através da parte brilhante que o The Fame tem. Ela precisava de uma parte sombra também para ela poder entregar. Então o The Fame Monster fez esse papel e virou esse marco histórico que virou. De certa forma, muita gente julga como preguiçoso sempre que um artista reembala seu álbum original, apresenta algumas mudanças cosméticas na lista de faixas, adiciona algumas músicas novas que ele não lançou antes ou que foi lançado em alguns países diferentes e apenas coloca o título de Deluxe no final. No entretanto, essa versão de luxo também pode ser vista como algo que dilui o álbum original, enquanto muito pouco material adicional levanta a questão de por que um álbum de luxo foi lançado, muito material adicional começa a gerar uma confusão que muitos fazem a seguinte pergunta: por que não lançou isso como um projeto diferente? Ou por que simplesmente descartam tanto material? Então, no final das contas, o que a gente conclui disso tudo? Que, no passado, a ideia dos álbuns deluxe era, de fato, de fazer um material que fosse mais caro para as pessoas comprarem certos tipos de CD. Assim como rolava no Japão, de lá ser uma mídia muito mais cara, que eles lançavam músicas exclusivas para lá, a versão deluxe fazia mais ou menos a mesma coisa. Porém, vale lembrar que muitas vezes isso não passava de uma proposta comercial e não tinha esse fundo artístico envolvido. Hoje em dia a gente conta no dedo as pessoas que de fato têm essa proposta artística de simplesmente usar o deluxe para melhorar a sua narrativa ou contar melhor a sua história. Na verdade, hoje em dia tudo é extremamente e comercialmente bem pensado para simplesmente vender mais cópias para os fãs. E muitas vezes só serve para fazer uma reafirmação da versão original nas plataformas de streaming para as pessoas consumirem mais aquelas músicas, ou melhor dizendo, renascer aqueles álbuns das cinzas e assim essas pessoas conseguirem mais um pouco de fôlego dentro desse caminho todo. Uma outra coisa também que é importante a gente enfatizar é que, diferente do passado, hoje em dia as versões deluxe tendem a ter singles atrelados. E essa talvez seja a única parte boa, no final das contas, disso tudo. Por quê? Com singles atrelados, vale a pena a gente testemunhar aquelas novas músicas ali. Principalmente porque elas vêm como, de fato, uma extensão da narrativa. Não são simplesmente colocadas ali com uma capinha, né? As pessoas, de fato, lançam um videoclipe, promovem aquela música separadamente e isso ganha um valor especial. Mas fica a reflexão no final das contas. Qual a sua opinião sobre álbuns deluxe? Você gosta? Você não gosta? Você acha desnecessário? Você ouve álbuns deluxe? Comenta aqui que eu quero saber. Fechado? Um beijo, a gente se vê no próximo vídeo ou live nossa aí. Tchau!